Olá, eu sou Priscila Frais. Hoje a gente vai continuar abordando um tema que já foi falado aqui nesse canal. É sobre pessoas e o seu significado em sonhos. Então aqui é a parte 2. Por que eu decidi fazer isso? Na verdade, eu sempre falo que você é a melhor pessoa para interpretar os seus próprios sonhos. Porque você conhece a tua história, as tuas promessas, aquilo que você viveu e qual simbolismo as pessoas carregam para você. Isso é uma coisa que uma terceira pessoa que não conhece a tua realidade, ela não vai poder responder. Então você é a melhor pessoa para interpretar os teus sonhos. E esse é o objetivo desse canal. Te ensinar a você interpretar a mensagem de Deus para a sua vida através dos sonhos. Esse processo vai ser feito através da vida de Abraão e da sua descendência. Eu quero que você entenda que cada nome ele é muito importante, não só biblicamente, mas também em sonhos. Na verdade, tudo que a gente precisa está sendo ensinado através das escrituras. E a gente só precisa aprender a aplicar esses princípios que as escrituras nos mostram aos nossos sonhos. Então eu vou pegar a descendência de Abraão, a gente vai ver o nome, o conceito, pelo que eles eram reconhecidos, o que aconteceu na história deles. E através disso a gente vai entender a mensagem que eles carregam para nós. E se fosse em sonho, a gente faria o mesmo processo. Na verdade, tudo na Bíblia tem um significado profético. Na verdade, nossos sonhos também têm. A gente precisa saber escarafunchar esse sonho, ou escarafunchar a Bíblia, para a gente entender qual que é a mensagem que Deus está querendo nos passar. Na verdade, existem vários níveis de interpretação. E quanto maior for a nossa intimidade, e quanto maior for a nossa busca, maior vai ser o nosso entendimento. Abraão, a princípio, Abrão, tinha o significado do seu nome como pai de um povo. E Deus muda o seu nome para Abraão, pai de muitos povos. Então por aí a gente já começa a entender a importância do nome e do significado dele. E que através desse nome, do nome da pessoa, Deus nos envia mensagens. Abraão teve o seu nome mudado de Abrão para Abraão, porque dele não sairia apenas uma nação, mas sairia muitas nações. Na verdade a gente precisa entender a descendência dele para entender como é que isso funcionou. Veja aqui em Gênesis, no capítulo 17, eu escolhi o versículo 1, 2 e 7. Ele vai mostrar a promessa que Deus fez a Abraão e vai relacionar o quanto isso tem tudo a ver com o nome dele. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti. Multiplicarei grandemente a tua descendência. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus de tua raça, depois de ti. Em Gênesis 17, Deus vai fazer uma aliança com Abraão. E essa aliança tem toda a relação com o nome dele, ou seja, o próprio nome dele carrega a mensagem, a aliança que Deus estava fazendo com ele. E não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu faço de ti pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e os teus futuros descendentes, de geração em geração. Uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua raça, depois de ti. Então aqui fica estabelecido de maneira clara que o nome, ele carrega um significado profético. E isso também vai acontecer em sonho. Então no sonho, se você sonhar com alguém, daí você pode dizer: não, mas é alguém do meu passado, eu não vejo há anos. Na verdade existe uma mensagem. Por que a pessoa te apareceu em sonho? Então, assim, existe um significado através do nome dela, ou então através daquilo que ela representa para você. Ou então algo que destaca essa pessoa, seja algo na profissão, seja um comportamento, uma característica. Através desses detalhes vai haver uma mensagem. Para explicar esse princípio, então, quero que você venha comigo em Gênesis 26, versículo 4 e 5. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Então, além de Abraão carregar o significado do nome dele, ele também significa obediência. Porque Deus fez uma aliança com ele, mas para que essa aliança se cumprisse, ele precisava ser obediente. Então, além de carregar o significado do nome dele, que é pai de muitas nações, ele também carrega o significado de obediência. Você que conhece a sua história, a história da pessoa que você está sonhando, então dessa forma só você vai poder identificar o que essa pessoa, o nome dela ou aquilo que ela representa para você, qual é a mensagem que Deus está usando através da vida dessa pessoa.
Eu quero que você preste atenção, que é o que vai acontecer na sequência nos descendentes de Abraão. Que a promessa de Deus fala para ele que eu vou te multiplicar e eu vou fazer de você fecundo. Vamos então ver o que acontece com a vida de Isaac? Sobre a promessa de Isaac, eu quero ler contigo Gênesis 26, do 2 ao 5 e depois o versículo 24. O Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita na terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. E agora o versículo 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei a tua posteridade em consideração a meu servo Abraão. Isaac representa riso. Esse é o significado do nome dele. Então, pode estar falando alguma coisa, se aparecer esse nome em sonho, pode estar falando de algo de felicidade, de plenitude. Mas eu costumo brincar que esse é o significado do nome dele, riso, felicidade, porque ele teve uma mulher só. Os outros tiveram mais de uma mulher e sempre tiveram dor de cabeça, né? Mas ele foi tranquilo. O terceiro em geração é Jacó, que significa usurpador, aquele que vem do calcanhar. Mas veja que ele foi tratado por Deus, e quando ele foi aprovado nesse tratamento, ele teve o nome dele mudado para Israel, que quer dizer aquele que com Deus ele prevalece. Então o que ele representa? Ele representa uma pessoa que teve o seu caráter transformado através da influência de Deus na vida dele. Uma pessoa que foi tratada por Deus, mas que ficou alinhado com a promessa e com a estrutura, com aquilo que Deus tinha para a vida dele, que seria através da sua descendência. Vamos analisar então a promessa que Deus deu a Jacó? Você vai ver que é exatamente a mesma promessa que foi dada a Abraão e a Isaac. Então, Gênesis 35, 11 e 12. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma assembleia de nações nascerão de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaac. Darei toda essa região a ti e a tua posteridade depois de ti. A gente está tratando aqui de bênçãos de gerações. Então pense comigo. Foi passando de pai para filho, de pai para filho. Então em sonho, se você sonhar com alguém, com seu avô, com seu bisavô ou algum parente, o que isso vai dizer? Você olha para essa pessoa e analisa o significado do nome dela. Analisa se na vida dela existe alguma coisa, alguma promessa de Deus, ou algo que de alguma maneira destaca a vida dela. Provavelmente, nesses casos, o sonho vai estar te mostrando que esse dom dessa pessoa, ele está sendo transferido, ou esse objetivo dessa pessoa, esse chamado, esse dom, ele está chegando até você. Então, se em sonho, mesmo que você não conheça o seu avô, o seu bisavô, mas você sonhar com alguém do seu passado na sua família, provavelmente essa vai ser a mensagem. Você conseguiu perceber que a bênção de Deus para a vida de cada um foi a mesma? Deus disse a cada um deles: multiplicai-vos e sede fecundos. Essa foi a bênção que Deus, a aliança que Deus fez com eles. Olha como Jacó tinha essa ligação, esse entendimento das coisas de Deus. Quando ele teve o seu filho José, olha o que José significa. José significa acréscimo de Deus. Deus multiplica. Na verdade, Jacó tinha o entendimento que existia uma aliança e que essa aliança vinha de uma linhagem que geralmente era dado para o mais velho. Mas, por alguma razão, Jacó deu esse nome a José. Ou seja, José ia carregar essa aliança. Essa sequência de bênçãos seria através da vida de José. Então você pode dizer: se eu tenho uma aliança, uma promessa de Deus, isso quer dizer que a minha vida vai ser sombra e água fresca? Não necessariamente. Veja que Jacó teve a sua vida alinhada, sofreu todo um processo de tratamento com Deus. E a mesma coisa também aconteceu com José. Porque para receber tamanha bênção, para receber tamanha promessa, você tem que ter um caráter alinhado. Você tem que refletir quem é Deus. Deus não vai te dar uma coisa que você vai denegrir o nome dele, não é mesmo? Então, até que ele estivesse preparado, até que Jacó estivesse preparado e José estivesse preparado, eles não foram glorificados. Agora imagine você recebendo uma promessa e tendo no seu nome a própria marca da promessa de Deus, falando que Deus acrescenta, que Deus multiplica e você vira escravo. Veja como a curiosidade de José é que ele é o primeiro a interpretar sonhos na Bíblia. E através dos sonhos ele conseguiu destaque, ele conseguiu favor diante dos poderosos. Interessante isso, não? O próximo então a receber essa promessa, a carregar essa aliança, seriam as gerações de José. José
teve Efraim e Manassés, numa terra de estrangeiros. Então o mais velho era Manassés, o que racionalmente faz com que esse carregue a bênção. Mas então por que foi que Jacó colocou a bênção sobre Efraim? O significado do nome Efraim quer dizer duplamente fértil, aquele que multiplica. Pense então comigo. Jacó vem de uma descendência onde ele sabe que houve uma aliança com seu avô, que passou para o seu pai, que passou para você, que ele passou para o filho dele, e isso está passando de geração em geração. A bênção de ser fecundo e multiplicar. Daí vem Efraim, que o significado do nome é duplamente fecundo e aquele que multiplica. Por que então você acha que Abraão deu essa bênção para Efraim? Ele entendia que foi do plano, do projeto de Deus, através do significado do nome de Efraim, de que ele carregasse o nome da família, porque essa era a bênção da primogenitura. Ele teria tudo dobrado com relação aos outros filhos e ele carregaria o nome da família, que seria o nome Israel. Então, veja a importância do nome. Então a bênção vem vindo e chega até Efraim. Você percebeu que essa mensagem ela vem através de gerações e que por isso você é a melhor pessoa para interpretar os teus sonhos, porque você que conhece a tua história, o significado e as promessas de Deus na sua vida. Aquilo que precisa melhorar e o que Deus tem te falado. Porque nunca é uma coisa isolada, são vários fatores, várias coincidências que juntas carregam a mensagem de Deus. Então você é a melhor pessoa para interpretar os teus próprios sonhos. E o objetivo aqui desse canal é te ajudar nessa caminhada. Para que você entenda a importância de Efraim, quando os reinos de Israel se dividiram em Reino do Norte e Reino do Sul, quem ficou com o nome de Casa de Israel, que é Israel, foram os descendentes de Efraim, que são as 10 tribos do Norte. Como Efraim fazia parte das tribos do Norte, que se separaram da tribo de Judá e de Benjamim ao Sul, quem carregou o nome Israel foram os descendentes, ou seja, quem morava na parte norte, para você entender o tamanho da importância de Efraim dentro disso tudo. Uma curiosidade é que os espias, eles eram um da tribo de Efraim, que é Caleb e Josué, e outro da tribo de Judá, que foi exatamente a separação que aconteceu entre Israel, entre o reino do norte e o reino do sul. Eu creio que Deus já estava falando ou deixando a mensagem, eu sei que vocês vão se separar, essas vão ser as tribos que vão governar e que vão dominar esses dois reinos que se dividiram de um só. Eu quero ler com você a bênção que Jacó fez sobre a vida de Efraim e mostrar para você que essa bênção, ela chega até nós, ela nos alcança hoje. Entretanto, seu irmão mais novo, falando de Efraim, será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. No original aqui está dizendo plenitude dos gentios. Na verdade, essa passagem está fazendo relação com Romanos 11:25. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. O que na verdade Paulo está falando aqui a carta aos Romanos? Você precisa saber um pouquinho da história. Então, o que aconteceu às tribos do norte, que era a casa de Israel, eles foram exilados e espalhados pelo mundo inteiro, a tal ponto que as tribos se perderam. E hoje, ninguém sabe mais se é judeu de uma tribo ou de outra tribo. A semente, ou seja, ela foi espalhada por toda a terra e ela se misturou. E isso é a plenitude dos gentios. Na verdade, a semente, a bênção de Efraim, dada a vida dele por Jacó, já estava profetizando que através da vida dele, nós, todos os gentios, seríamos alcançados. Porque de alguma maneira ele se mesclou, ele foi exilado, a sua descendência foi exilada, e se misturou em todo o mundo, formando assim os gentios. Essa rivalidade entre os judeus e o povo da Samaria, ou então das tribos do norte, ela acontecia porque esses judeus que tinham sido espalhados, eles voltaram para Israel, mas eles já não eram mais puros. Então eles tinham se misturado com outros povos e por isso eles sofriam preconceito dos próprios israelitas. Mas na verdade, o que é isso? Através da sua dispersão, através do seu exílio, a palavra de Deus, a semente de Deus, foi levada a todos os povos e chegou aos gentios. E é isso que a palavra, que essa bênção de Jacó sobre a vida de Efraim está falando. Hoje nós somos o povo de Deus. Então, através da vida de Efraim, nós somos a plenitude dos gentios e carregamos a mesma bênção que ele tem, que é seja fecundo e multiplicai-vos. Então, se você pensar dentro desse conceito, Efraim também vai significar povo gentil, porque através dele, através da sua história, daquilo que aconteceu com seus descendentes, a palavra de Deus, o povo de Israel, foi separado e se misturou no mundo de tal forma
a ponto de perder a sua identidade e de ser chamado gentil. E esses gentios somos nós hoje. Agora veja, isso não demonstra o controle total de Deus? Ou seja, Deus tem um plano de te sairá uma nação e várias nações. E não são essas nações todas gentias parte do plano de Deus? E a gente vê isso através de Efraim, que também representa gentio. Se você sonhar com alguma pessoa em sonho, não descarte. Você deve considerar o significado do nome dela. Você deve significar a história dela ou qual a característica que marca essa pessoa. Se alguém da sua família, ela tem alguma bênção, ela tem algum dom específico, provavelmente isso vai estar falando sobre você. Você também tem esse mesmo dom, esse mesmo chamado, essa mesma profissão, essa mesma característica. Ah, e mais uma coisa. Se no sonho aparecer alguém que tem o nome de algum personagem bíblico, dê uma estudada na Bíblia e veja o que esse personagem é conhecido, o que ele fez, qual foi a história dele. Ele deixou algum legado? Talvez a mensagem de Deus seja por aí. Então você é a melhor pessoa para interpretar os teus sonhos. Eu te dou uma mãozinha, eu te explico, eu te ajudo, mas no final é você que sabe. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?